resolução de mais uma questão aqui da UBF 2024 e a primeira fase, essa questão ela foi a questão de número 8 no nível 1, questão de número 5 no nível júnior e questão de número 1 no nível 2, certo? Essa questão ela diz o seguinte: uma escavadeira de brinquedo motorizada está se deslocando sobre um piso liso em direção oblíqua a uma região de piso acarpetado. Ao invés de rodas, o brinquedo possui esteiras rolantes, como um tanque de guerra. Para fazer uma curva, é preciso mudar a velocidade de rolamento relativa entre as esteiras. A figura representa um instante em que o brinquedo T, tendo percorrido a trajetória S, está na iminência de se mover sobre o carpete, representado em verde. Considerando que o contato do carpete com a esteira rolante faz com que esta se mova mais lentamente, qual o número da curva pontilhada que melhor representa a trajetória do brinquedo sobre o carpete? Tá? Então, essa questão ela está dizendo o seguinte: tem um brinquedo, tá? Tá aqui o brinquedo. Esse brinquedo ele está se movendo, ele tem esteiras no lugar de rodas. Essas esteiras elas estão aqui, né? A gente está tendo uma visão de cima desse brinquedo. Então, aqui estão as esteiras, né? Ao lado do brinquedo. E a gente percebe que um dos lados desse brinquedo, né? Esse lado aqui esquerdo, né? Da nossa esquerda, vou chamar esse ponto, sei lá, de ponto A. Ponto A, certo? Ponto A. Ele atinge o tapete antes desse ponto aqui, ó, que é o ponto B, tá? Vou colocar aqui mais afastado, mas que é o ponto B. Então, o ponto A, ele toca o tapete antes do ponto B. E essa diferença de velocidades, né? Vai acontecer uma diferença de velocidade aí, porque antes o brinquedo ele vinha sobre uma superfície lisa e ele vai passar para um tapete, uma superfície mais rugosa. Isso vai alterar a velocidade do brinquedo, né, das esteiras nesse caso. Como o ponto A ele chega no carpete primeiro, então a velocidade desse ponto A, né, dessa esteira da esquerda do brinquedo, né, da nossa esquerda do brinquedo, ele vai acabar sendo ela vai acabar sendo uma velocidade menor do que da esteira que ainda não tocou no carpete, certo? Então, uma consequência disso é que essa velocidade, né, vou até escrever aqui, ó, a velocidade de A ela é menor do que a velocidade de B, certo? E aí, se você releu no texto aqui, ele diz aqui, ó, que para fazer uma curva é preciso mudar a velocidade de rolamento relativa entre as esteiras. Significa que como houve essa mudança de velocidade, vai acontecer uma curva aí, tá? Vai acontecer uma curva porque vai haver uma diferença de velocidades entre esses pontos A e B, entre uma das esteiras do brinquedo e a outra esteira que ainda não chegou no carpete, tá? Então, para onde é que vai ser essa curva? Vai ser uma curva no sentido, nesse caso, no sentido horário, né? Vai ser uma curva que vai acompanhar o movimento do brinquedo. Como a parte do brinquedo que chegou primeiro foi essa daqui do ponto A, só colocar aqui novamente, ó. Então foi aqui no ponto A, então a tendência dele é puxar o brinquedo para cá, porque essa ponta do brinquedo, a tendência dela é seguir reta, certo? Isso vai fazer com que o brinquedo ele gire um pouquinho nesse sentido, ok? E obviamente o brinquedo ele vai continuar se movimentando, né? Ele não vai parar quando atingir o carpete. Então, o que vai acontecer quando esse ponto B topar no carpete? O que vai acontecer? Essa esteira que ainda não estava no carpete, a partir do momento em que ela encosta no carpete, ela também vai ter a sua velocidade diminuída, do mesmo tanto que a outra esteira. Ou seja, elas passam a ter novamente a mesma velocidade. E aí, se elas têm a mesma velocidade, voltam a andar em linha reta, certo? Lembra que para que haja curva, é necessário que exista uma diferença de velocidade relativa entre as esteiras desse brinquedo. Isso acontece apenas quando as esteiras se movimentam em meios diferentes. O ponto A ali, que representa a esteira de um dos lados do brinquedo, quando ela passa para o carpete,
a do B ainda está no piso, né? No piso que é sem atrito, né? Piso liso sem atrito. Então, no ponto A, a velocidade, né, da esteira ela é menor do que a da outra esteira no ponto B. Isso muda, volta a ser o que era antes, a partir do momento em que o ponto B ele passa para cima do carpete. Então as velocidades dessas esteiras voltam a ser iguais e, consequentemente, esse brinquedo volta a andar em linha reta. Então, se não houvesse mudança nenhuma nas velocidades, qual seria o trajeto desse brinquedo? Seria esse aqui, né? Se não houvesse mudança nenhuma na velocidade, esse brinquedo seguiria em linha reta, tá? Porém, ele vai ser um pouco desviado da trajetória dele. E aí qual vai ser a resposta? 1 ou 2. Se a diferença entre velocidades continuasse, ele seguiria essa trajetória aqui, tá? Se a diferença entre as velocidades das esteiras ela permanecesse, mesmo depois do ponto B chegar ao carpete, a resposta seria essa. Porém, depois que o ponto B volta, depois que o ponto B ele encosta no carpete, né, ele sobe em cima do carpete, essa esteira do ponto B, então o brinquedo ele volta a caminhar em linha reta, como estava acontecendo antes do brinquedo chegar no carpete. Então, aqui, ó, essa daqui vai ser a trajetória que o brinquedo ele vai seguir, tá? Vai ser um pouco desviado no sentido horário e ele vai seguir essa trajetória depois em linha reta, tá? Então a alternativa aí vai ser letra B de bola, TB de bola, é a resposta dessa questão. Beleza, pessoal? Valeu!